dia! Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé, tempo de celebrar a Jesus, o Senhor da nossa vida, tempo de devoção, e a nossa expectativa é que esse seja também um tempo de despertamento para a obra missionária. Afinal, nós estamos meditando nas viagens missionárias feitas pelo apóstolo Paulo, e a leitura bíblica de hoje está no capítulo 15 do livro de Atos, do verso 36 até o capítulo 16, verso de número 15. Você se lembra que na primeira viagem o apóstolo Paulo foi acompanhado de Barnabé. Agora eles estão iniciando uma segunda viagem. Barnabé vai junto com Marcos para uma área e Paulo e Silas vão numa outra direção. É a segunda viagem missionária realizada pelo apóstolo Paulo e agora ele tem Silas como seu companheiro de viagem. A meditação bíblica eu quero compartilhar com você, está no capítulo de número 16, versos 9 e 10, que diz assim: Naquela noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia em pé lhe suplicava: venha para a Macedônia e ajude-nos. Então decidimos partir de imediato para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar as boas novas ali. Viver a vida ministerial, e especialmente fazer uma viagem missionária, é manter o coração sensível à direção de Deus. Nos versos anteriores, a Bíblia diz que Paulo queria pregar o evangelho na Ásia e o Espírito Santo lhe impediu de ir naquela direção. Um pouco mais adiante, quando ele chegou na fronteira da Mísia, ele estava decidido a ir para Bitínia, e a Bíblia diz que o Espírito de Jesus não permitiu. Deus vai conduzindo a história, Deus vai conduzindo a nossa vida. E obedecer à voz do Espírito Santo é essencial para que a gente possa estar no lugar certo para fazer a obra que Deus tem nos comissionado para fazer. Os impulsos humanos devem se sujeitar à direção de Deus. E se ele queria ir para a Ásia, depois para a Bitínia, o Espírito não permitiu. Diz a palavra de Deus que o Senhor foi conduzindo a vida e a história do apóstolo Paulo para que ele pudesse estar nas cidades certas, segundo a vontade do Senhor. E aí a Bíblia diz que ele tem uma visão à noite de um homem dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos, venha estar conosco. E a Bíblia diz que de imediato, essa expressão é importante, de imediato foi para a Macedônia, concluindo que Deus o havia chamado para ali anunciar as boas novas. É muito importante essa sensibilidade espiritual. É muito importante entender o lugar que Deus nos quer. Estar no lugar certo para fazer a obra do Senhor. Não basta fazer a obra, mas estar no lugar que Deus escolheu para estarmos. E a sensibilidade do apóstolo Paulo em ouvir a voz do Senhor, em atender de imediato ao chamamento do Senhor, é indispensável. Mas há uma outra reflexão interessante em torno desse texto, que é o seguinte: quando ele teve esta visão do homem dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos, a gente precisa entender que às vezes nós precisamos ultrapassar algum limite para estar no lugar que Deus quer que estejamos. Qual é a sua Macedônia? Talvez a sua Macedônia seja a rua da sua casa, onde do outro lado da rua tem uma pessoa, uma família precisando ouvir a voz de Jesus. Talvez a sua Macedônia seja a carteira da sua faculdade, você precisa passar para que você possa alcançar um colega de turma que precisa ouvir a mensagem do Evangelho. Talvez a sua Macedônia seja uma mesa na sua repartição, onde você precisa atravessar para que possa alcançar alguém que está precisando ouvir da palavra de Deus. É preciso nós sabermos ouvir.
A mesma sensibilidade espiritual que havia no apóstolo Paulo deve estar presente na nossa vida também, para que possamos saber ouvir a voz de Deus. E ouvindo a voz do Senhor, a gente possa fazer como Paulo, imediatamente a gente possa obedecer, para que as pessoas tenham a oportunidade de ouvir as boas novas do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar? Ó Deus bendito, nosso Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, porque aprendemos com o apóstolo Paulo a ouvir a voz do Espírito. E quando o Espírito diz não, a gente não pode invadir. Quando o Espírito diz sim, a gente não pode deixar de ir. Por isso, ó Deus, dá-nos esta sensibilidade espiritual. Ajuda-nos, ó Deus, a sabermos ouvir a Tua voz. E dá-nos essa disposição para que imediatamente possamos obedecer ao mandato do Senhor. O mundo continua carente da mensagem das boas novas. E nós queremos te pedir, usa a nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar um café?